Hello, you all again. Nice to be here with you once more. Now we are going to talk about Amazonia. I hope we will talk about Amazonia because there is very bad weather where our guest is and we are having some connection difficulties, but we hope that we can talk with Francisco Piancu, speaker of the indigenous movement Ashaninka. Francisco, hello, how are you? Can you hear me? Let me tell you that is the only talk that we will have in Portuguese. Francisco, olá. Oi, em português eu entendo. Dá para entender. Olá, Francisco. Sim, estava só a dar aqui a nossa introdução. I will have several points at the end, but now we are going to talk in Portuguese. Francisco, agora em português, obrigada por esta ligação. Sei que estamos a ter algumas dificuldades e por isso não vamos perder muito tempo. Fale-nos do que está a acontecer na Amazónia. Cá está, algumas dificuldades em fazer esta ligação ao noroeste da América do Sul. Temos aqui alguns problemas de conexão. Tentar só perceber se conseguimos estabelecer de novo esta ligação com o Francisco. Dizer também que esta tribo de que é representante é um povo indígena com mais de 70 mil índios. Fixou-se no noroeste da América do Sul. 1.600 ou mais de 1.600 vivem no Brasil, cerca de 97.400 vivem no Peru. Agruparam-se de resto no Peru também no século XII. Dizer que se destacam pela sua independência e pela capacidade bélica desde sempre em defender a sua cultura e também as suas aldeias, o seu território e depois também a nível de artesanato. Seria uma conversa absolutamente inspiradora. It would be an inspiring talk, but I know her. Oh, here he is again. Francisco, olá de novo. Oi, vamos tentar. Eu não vou mexer em nada mais aqui, vou tentar. Sem perder tempo, por favor, fale-nos da Amazónia. O que tinha preparado para nos dizer? Bom, eu sei que o meu tempo é muito curto, o evento deve ter aí milhares de pessoas, né, acompanhando. E da nossa parte aqui, eu estou na minha aldeia, na minha casa aqui na Amazônia, sentindo, né, aqui bastante preocupação, né? O nosso povo tem, né, trabalhado bastante para proteger a Amazônia, proteger a diversidade de povos, né, como parte da vida de toda a humanidade. A gente não pensa só no povo Ashaninka, a gente pensa no planeta como a nossa casa. Apesar de termos culturas diferentes, línguas diferentes, mas a gente vive na mesma casa. Então, sabemos que o mundo hoje, né, todo está dividido, alguns, né, trabalhando para que a gente possa cuidar melhor do nosso planeta, da nossa casa, outros trabalham para destruir, né? Destruição, eu não sei se o Francisco voltou a frisar. Temos sempre esta dificuldade e temos sempre este enorme desafio. Esta questão da destruição de que o Francisco falava. Queria ver se está dando para ouvir, queria se está dando para entender. Eu perguntava-lhe, Francisco, esta questão da destruição da Amazónia infelizmente não é um tema novo e é um tema que nos reporta a um período antes da Covid. Aí esse outro problema de que vamos falar mais à frente, mas traz-nos para esse desafio. Sim, o tema Amazônia é um tema que tem já um histórico muito longo, né? Alguns pensam na Amazônia como algo
desligados da vida e que querem apenas tirar da Amazônia meios para aumentar os seus, negócios. E a Amazônia não pode ser vista simplesmente como um negócio. A Amazônia, ela é um bem que toda a humanidade tem que compreender como parte da vida. Agora, a Amazônia tem alguns elementos que podemos colocar eles como numa relação de troca, porque acredito que a Amazônia também tem uma riqueza e tem muito o que oferecer, primeiro para o planeta como um todo, como uma proteção, como como algo que já contribui por si próprio, ela estando de pé, as florestas já está dando uma contribuição para a humanidade, mas ela tem outros recursos, da floresta que pode ser utilizado, mas tem que ser utilizado de maneira com sabedoria, com inteligência, e temos hoje, a ciência já pode nos levar para fazer o uso de maneira sustentável, mas como é que equilibrado. Pode ser feito não isso, pode Francisco? pensar a Amazônia como é que pode num ser feito formato do Como é que- passado, Sim. só de destruir e queimar. Isso todos nós sabemos disso. Francisco, consegue ouvir-me? Eu perguntava-lhe exatamente, não fazendo essas queimadas como a que nós temos assistido, e de resto no início do ano assistimos a imagens absolutamente perturbadoras, milhares de focos de incêndio que destruíram milhares e milhares de hectares de floresta, não recorrendo a isso, que no fundo esteve também na origem de todos estes incêndios, o que é que se pode fazer então? De que forma é que a Amazónia pode dar-se ao mundo? Olha, eu acredito que se a sociedade civil organizada, as nações, as pessoas conscientes se juntarem para proteger, é possível a gente estender mais o tempo de vida dessa Amazônia. Está tendo muitas dificuldades. Imagina a realidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Nós parece que tem um governo que trabalha contra a Amazônia, contra os povos indígenas, e vê na Amazônia um negócio. Eu acho que o mundo inteiro que compra produto do Brasil não pode comprar produtos que está colocando em risco a vida aqui, colocando em risco a Amazônia e colocando em risco as vidas dos povos que estão aqui habitando essa Amazônia. Então, dá para fazer um negócio nesse sentido. É um pacto. Não dá mais para você comprar qualquer produto. A sociedade pode contribuir muito, não comprando produto de países que estão destruindo a floresta, destruindo os povos para para fazer os seus próprios negócios. Aqui tem outra riqueza, outros modos de vida que precisam ser respeitados. Eu acho que conferências como essa, espaço como esse, tem que ter encaminhamentos e orientações muito práticas nesse sentido. Então não dá para você ter alguém lá fora falando de proteger a Amazônia e consumindo produtos que está impactando na hora de produzir, na hora de extrair esses produtos. Então acho que isso é uma medida assim que dá para fazer rápido. Não dá para você permitir, fazer acordo com um país que está destruindo. A imagem que temos hoje do Brasil, a produção hoje que sai do Brasil, está levando uma imagem da destruição da Amazônia. É preciso saber quem está produzindo com responsabilidade e quem está produzindo sem nenhum cuidado, sem nenhum critério. E não podemos querer mascarar essa realidade. A Amazônia, esse ano, foi um ano muito triste para os povos da floresta. Francisco, para salvar a Amazónia é preciso também, ou se calhar principalmente, vontade política. Acha que isso vai chegar com o governo do Brasil, com o acordo no Mercosul? Acha que isso vai chegar?
Eu acho que se os governos, no caso o governo brasileiro, a gente não encontra uma luz no sentido de dizer que vai melhorar daqui para frente o respeito aos povos da floresta e à floresta amazônica. O que se vê é quando o ministro do Meio Ambiente diz que aproveite a pandemia para passar a boiada. Isso é muito grave. Isso. A gente viu que o setor, né, do agronegócio se preocupou, porque a imagem que se tem hoje é muito triste, está prejudicando o andamento do Brasil. Destruir a floresta brasileira, amazônica e outros biomas não vai resolver o problema do país. Eu acho que a gente tem que entender que não se pode fazer acordo com países que não estão respeitando a nossas biodiversidade, as nossas florestas. Essas agendas precisam ter o apoio, precisa o Estado estar junto, senão a gente não consegue. Nós estamos se sentindo aqui de que o Estado está tentando destruir a floresta. Esse é o sentimento que a gente tem. Então, eu acho que é bom separar. O Estado tem uma responsabilidade constitucional que precisa ser cumprido. E o que a gente vê é que o Estado está ficando de um lado e o governo está fazendo outra agenda. Eu acho que o Estado precisa se posicionar como Estado, como país, e respeitar aquilo que está garantido por lei. E a gente vê que a política, né, de desenvolvimento do país não está levando em conta aquilo que é direito dos povos da floresta, dos povos indígenas, aquilo que está garantido na Constituição. O que é que estes povos indígenas sentem, aqui em concreto este povo de que falamos, a Xaninca? O que é que os povos sentem com estas constantes ameaças, com estas constantes faltas de reconhecimento por parte do governo? O que a gente sente é que a gente espera que essa tempestade, esse furacão passe rápido. Porque a gente está vivendo um momento de um desastre que não é natural. Está orientado por uma posição do governo contra o direito dos povos indígenas. Nós não temos força para brigar com o nosso próprio Estado. Nós temos força para argumentar de que, se nós ficar sem floresta, o Estado não consegue nos dar a vida, isso que a gente tem hoje. E porque isso não se trata, isso não é dinheiro. Nós estamos falando de vida, de qualidade de vida, de liberdade, de viver de acordo com a natureza. Nós não estamos falando de querer substituir, querer mudar o nosso modo de vida. Nós queremos que o Estado respeite a nossa forma de viver aqui na floresta e que nos proteja. E nós estamos se sentindo ameaçados quando as leis, né, ambientais, as leis dos povos indígenas, os direitos dos povos indígenas estão sendo questionados. As terras indígenas, quando um governo diz que nem está querendo rever os processos de demarcação dos povos indígenas. Então, todas essas questões são ameaças. A gente está vivendo ameaçado pelo nosso próprio governo brasileiro. Então, é bom que isso pode estar acontecendo em outro lugar do mundo também, mas aqui eu estou afirmando que isso é o que a imprensa divulga, e isso eu acho que o mundo inteiro deve saber qual é a relação que esse governo está tendo com a floresta. E o discurso da ONU foi totalmente reafirmando de que eles não estão fazendo por inocência. O governo está falando na ONU de um jeito e na prática que é outra. Então estão mentindo sobre o nosso
Eu tô muito assim triste de estar passando esse momento, mas eu tenho certeza que a gente vai sair forte dessa. Francisco, perante essa mentira, essa descoordenação entre aquilo que se diz e depois aquilo que se faz, o que é que temem que possa acontecer? Nós não esperamos, o que a gente está esperando é que ande rápido, para ver se a nação brasileira, se os povos brasileiros elejam outro governo. Porque isso não depende de nós, para que a gente tenha um governo equilibrado com o tamanho e com os valores que tem o nosso país. Isso também tem um tempo legal, não é, Francisco? Isso também tem um tempo legal. Então a gente quer, porque é um governo eleito, é legítimo pelo povo brasileiro. Então a responsabilidade também está na mão de quem está escolhendo os governantes. Então acho que existe uma parcela de ter mais cuidado, né, na hora de escolher, porque é tão difícil fazer quando a gente tem um governo a favor, lutando junto. Imagina quando a gente tem um governo que está querendo abrir a mineração em terra indígena, que está querendo tirar todos os recursos das terras indígenas, questionando as terras indígenas. Para nós, um governo como esse significa ameaça. Não é um governo que está alinhado com o que a Constituição está falando. Acha que não foi bem explicado isso aos brasileiros? Eu não entendi. Perguntava-lhe se isso não foi bem explicado, essas intenções não foram bem explicadas ou se, pelo contrário, como disse antes, tinham sido completamente escondidas do povo brasileiro. Essas intenções, na hora de escolha, os brasileiros não perceberam bem em quem é que iam votar. Olha, eu acho que é um pouco de não se importar, não prestar atenção e ir muitas vezes numa onda de mudança, numa perspectiva de que tem que ser diferente para poder seguir. Então eu vejo muito assim uma cabeça como se tivesse uma adolescência, as coisas mais desafiadora, e não pode se brincar com uma situação como essa. Mas a gente nunca pode, afirmar qual é a causa. A gente tem um resultado e sabemos que esse resultado ele está baseado em cima de um jogo político, e que aí na hora que vai para a prática, as coisas não se concretizam e não se dá a resposta daquilo que a gente quer e começa a ter dificuldades como essa. Eu acho que foi um pouco de cuidado. O povo brasileiro é inteligente, está ajudando a defender, está ajudando a cuidar dos seus patrimônios. Existem manifestações dos movimentos sociais organizados, dos artistas, de muitas, ambientalistas, de outros segmentos da sociedade que estão fazendo a sua parte. Eu acho que é isso que tem feito o equilíbrio, senão o desastre podia ser maior com relação a esse momento que a gente está passando. Francisco, neste momento o mundo atravessa também enfrenta uma pandemia, naturalmente que os povos indígenas também. Qual é que tem sido a principal dificuldade nestes últimos meses? A gente está aqui na floresta, na nossa casa, ainda aqui na nossa aldeia, nós mudamos uma estratégia que está relacionado a um jeito próprio a Xanin, um jeito que enfrentamos outras situações, outras pandemias no passado. E fizemos um trabalho de isolamento voluntário, a nossa comunidade cancelou todas as agendas para fora, e também não deixamos o nosso povo sair da nossa terra, e também não deixamos ninguém entrar mais na nossa terra, e já estamos
até esse momento não teve nenhum caso aqui dentro da nossa comunidade. Então, funcionou os nossos modos tradicionais de se proteger. Mas a gente também daqui está acompanhando muito para seguir as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde, que eu acho que é um marco importante. A gente está seguindo, né, acompanhando também o que cientistas estão pesquisando, estudando, para ver a forma, né, de solucionar esse problema. Então nós daqui estamos procurando estar informado, mas sabemos que esta é uma situação que mexeu com o mundo inteiro e teve, né, aí um impacto muito grande na economia por parte do quanto se gastou para tentar manter as estratégias de cada país, mas também é uma oportunidade que a gente tem para refletir sobre o mundo, que chega uma hora que não adianta você ter mísseis, canhões, bomba, um exército grande e não ter, o inimigo não ser visível. Não dá para você ter um alvo para você detonar com uma bomba, com um míssil, né, com uma arma poderosa que o mundo tem. Eu acho que aqui demonstrou isso, né, um país como os Estados Unidos, né, que nós passamos a ter os nossos, né, guerreiros, nossos soldados para enfrentar essa guerra no nosso aparato de saúde, né? Então isso também ensina muita gente, né? Porque aqui não é ter força, aqui é ter inteligência, ter capacidade de organizar, de encontrar vacina, de proteger, porque pode vir outras situações como essa ou pior do que essa, né? A gente não sabe. Eu acho que a gente tem que investir um pouco, olhar um pouco para essa direção, porque eu acho que quando está numa situação como essa, nós sabemos que não adianta ficar culpando os outros. Eu acho que é importante que a gente faça uma união global para tentar descobrir as formas, né, mais corretas para enfrentar, para resolver problemas como esse. Aqui não é forças. Eu acho que cada país com as suas estruturas de saúde. Nós estávamos numa região que não tem UTIs, né? O nosso estado, uma quantidade muito pequena de UTIs. Se a situação se agravasse, complicasse mais, né, o quadro, a quantidade de pessoas que necessitassem de UTIs, ia morrer muita gente aqui, né? Então, assim, essas questões precisam ser avaliadas. Mas nós aqui, né, o país, o Brasil, o mundo inteiro deve ter acompanhado também e viu que o Brasil teve muita dificuldade por parte da dificuldade até de ter uma orientação mais clara do nosso governo. O Ministério da Saúde muitas vezes aparecia desalinhado com o que a presidência queria fazer. Então, a gente ficou esperando o tempo passar. Ainda bem que agora já entrou para um momento de estabilidade, né, e começou para um momento já de controle, mas não foi fácil para a gente. Então, só queria dizer que foi muito doloroso, foi muito... a gente perdeu muitas lideranças indígenas no Brasil e ainda está perdendo algumas, né, lideranças, mas nós perdemos muitas pessoas importantes dos nossos povos e próximo às nossas terras, aqui na Amazônia toda, no Brasil todo. Então o impacto foi muito grande, levaram pessoas muito importantes dos nossos meios.
Francisco, ainda em relação à Covid, um dos grandes desafios é também o fornecimento de comida a estes locais mais isolados, junto das tribos. Isso está a acontecer, permanece, estão a conseguir garantir que acontece? Eu acho que a nossa realidade de floresta sai na frente com relação a isso. Porque a gente protege o todo, a gente protege o rio, a gente protege a floresta, e é dentro da floresta que tem as frutas, que tem os peixes, que tem as caças. Então, o nosso mercado, né, da onde a gente tira o alimento é daí. Isso é diferente. O nosso isolamento é os limites da nossa terra, mas a nossa comunidade vive, né, a liberdade de poder ir nos seus roçados, nos seus rios, fazer essas pescarias, voltar e seguir a vida. É diferente, no nosso caso aqui foi bem isso. Então é importante diferenciar, porque um isolamento social numa cidade, o impacto é muito difícil, porque você vai ficar preso em 4 paredes. Então aí está a importância de se entender também a importância de você ter um território, né, preservado, cuidado com a riqueza que vai ter o estoque em momentos como esse, para dar resposta, você não ficar dependendo da cidade. Então esse foi um ponto muito importante, e para a nossa comunidade assim, foi marcante a gente fazer, fazer um teste interno de saber o tamanho da nossa capacidade de viver numa crise como essa, sobreviver, né, um momento como esse. Então dizer de que nós sentimos, mas não foi tanto como a gente via o que as famílias sentiam na cidade. Então nosso abastecimento, nós não precisamos receber nenhuma cesta básica em nossa comunidade para a gente viver. Então nós trabalhamos a vida toda para que a gente tivesse essa reserva, porque a gente tem um olhar o nosso olhar sempre é da abundância, e a gente vê o território, então a gente cuida do território para que ele dê resposta. Não é uma situação da escassez, do estoque que a gente vai ter e chega em momentos como esse, né, a crise ser mais alta. Mas nós trabalhamos também, porque essa não é a realidade de todas as comunidades. Temos comunidades também que dependem muito da cidade, muito do mercado local. São comunidades onde não estão estruturadas o suficiente, não tem, os territórios estão enfraquecidos, não tem rio com peixe, não tem a floresta com caça, porque por conta de muitas invasões. Então, também sofreram muitos impactos, que precisaram ter o apoio dos governos local, estados e também de organizações que estavam sempre ali levando alguma coisa. Nós também fizemos uma campanha com a PILT, o nosso povo Axaninca, né? Fizemos uma PILT para arrecadar apoio para as famílias do entorno de nossas comunidades, para que elas pudessem também se fortalecer. Fizemos a nossa parte, né? Eu acho que isso foi bem importante e estamos muito assim, felizes de ter contribuído também no sentido de ajudar mais de 800 famílias no entorno de nossa comunidade. Francisco, estamos a viver uma altura de incerteza e os povos indígenas também, e há muito tempo. O que é que gostava que fosse a vossa realidade no futuro? Bom, nós vivemos, para nós, talvez não para todos, né, mas nós, a nossa comunidade, nossas lideranças, esse ano foi um ano que nós aprendemos muito. Primeiro, se afastando um pouco
e vivendo, se afastando um pouco do externo e vivendo mais o interno. Conseguimos nos ver melhor, né, perante o mundo. Procuramos analisar melhor, né, para ver quais os próximos passos nossos, e percebemos que a gente teve um momento para refletir a importância de pensar o planeta, né? Procurar a estratégia de ajudar a fazer com que o planeta possa ser a nossa casa, ser visto, compreendido por todos, né? Talvez isso seja uma coisa que não dê para colocar na cabeça de todo mundo, mas foi uma oportunidade que a gente pôde ter tempo para analisar isso. O mundo inteiro sabe que a gente vive uma crise que é do aquecimento global. Ninguém estava querendo parar, porque... Francisco, vamos ter que terminar. E parar agora foi... Vamos ter que terminar, eu peço-lhe que conclua só esta resposta, por favor. Então, o mundo inteiro teve a oportunidade de refletir e que não parava, que estava andando num ritmo muito acelerado e não sabia muitas vezes para onde. E agora eu acho que todos tiveram oportunidade para refletir e redirecionar os seus caminhos daqui para frente dentro desse planeta. Francisco, muito obrigada pela sua presença à distância, a partir da Amazónia, nesta ligação absolutamente desafiante, mas conseguimos conversar durante 30 minutos, sem interrupções. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada. Muito obrigado. It was just to resume this talk. It was a real challenge talking with Francisco from Amazonia, directly from Amazonia. He said that we are all different. We all have different cultures, but we all live in the same house. It's the planet Earth, so we have to take care of it. Someone is destroying Amazonia. We know that for a long time. And one of the things that we can do for now, just now, is stop buying products from Brazil, the main country that is destroying Amazonia. Talking about the COVID-19 crisis and this pandemic, all these challenges, Francisco said that the people were together in several cultures, in several towns, were all together and protected themselves from this contagious that was very, very dangerous for all of them. There are no COVID cases at this town, and that is the best part of all this pandemic, of course. We can save the country, the future is ours, but we were moving too fast, so we had to stop for a while and wonder what could we do for each other. This COVID crisis was a huge example of it. People were helping each other in the several towns close to each other, and this 2020 year was a real knowledge year. Thank you so much for being here, for being there. That's all for today, and we come back tomorrow at 9 a.m. Thank you.